boa noite. O Jornal da Record está no ar com a ação de bandidos que limparam o apartamento de um deputado estadual em São Paulo. O parlamentar foi o único alvo da quadrilha. Os assaltantes fugiram antes de a polícia chegar. Os peritos da Polícia Científica chegaram no meio da tarde. Encontraram um apartamento revirado por bandidos. A sogra do deputado e uma empregada foram feitas reféns por 1 hora. Elas e o porteiro do prédio ficaram amarrados dentro deste quarto. Eles só queriam o que tinha aqui dentro do apartamento. Se eu sabia alguma coisa, se tinha dinheiro, se tinha joia, eu falei que eu não sabia. Entre o alerta de assalto dado pelo zelador do prédio e a chegada da polícia, os assaltantes conseguiram escapar sem chamar a atenção de ninguém. Por isso, as imagens do circuito interno do edifício são fundamentais para identificar os criminosos. Os 2 bandidos se passaram por funcionários de uma empresa de TV a cabo. O zelador não desconfiou porque o serviço estava mesmo agendado pelos moradores. Segundo o deputado estadual Antônio de Souza Ramalho, que não estava no apartamento no momento do assalto, os ladrões chegaram a dizer que o crime havia sido encomendado. Disseram assim, olha, infelizmente vocês vão pagar por uma coisa que o deputado fez, né, que nós estamos fazendo. Isso eu acho que é uma desculpa que eles dão para todo mundo. No roubo, a família perdeu R$17 mil em dinheiro e várias joias. Aconteceu de novo. Assaltantes fazem arrastão em restaurante de bairro Nobre de São Paulo. Pelo menos 20 clientes tiveram celulares, dinheiro e relógios roubados. Desde o começo do ano já foram registrados 22 arrastões em restaurantes da região metropolitana de São Paulo. 20 deles na capital. Em uma área nobre da capital, um restaurante chique que conta com 3 seguranças. Mesmo assim, a quadrilha conseguiu invadir o lugar. Se tiver assalto, não reaja. Essa é a nossa ordem sempre, não reaja. Porque eu posso comprar de novo uma bolsa para uma cliente, mas eu não vou ter condições emocionais de levar o corpo dela para o pai enterrar. 11 horas da noite, horário de bastante movimento. 3 homens armados renderam manobristas e seguranças e entraram pela porta lateral do restaurante. Pelo menos outros 2 ficaram do lado de fora para dar cobertura. Dentro do restaurante, os assaltantes ficaram menos de 5 minutos. Eles anunciaram que queriam carteiras, celulares e que tinham pressa. Escolheram cerca de 20 clientes dos 60 que estavam no salão. Fugiram, levando bolsas de mulheres carregadas de produtos roubados. Eles pegavam a bolsa, não era pela marca da bolsa, eles pegavam a bolsa para colocar as coisas dentro para levar. E quando eles saíram. Um deles saiu com uma mão cheia de bolsa lotada de celular, carteira. A polícia vai analisar as imagens feitas pelas câmeras de segurança para tentar identificar a quadrilha. De acordo com um levantamento feito pelo Jornal da Record, foram registrados só neste ano 22 arrastões em restaurantes e bares da região metropolitana de São Paulo. Em todo o ano passado, foram 39 casos. Daniele, a última vítima dessa modalidade de crime, está à frente do restaurante há 17 anos. E nesse tempo, percebeu a mudança para pior na identidade de São Paulo. São Paulo é a capital da gastronomia, quer dizer, era, né? Porque hoje São Paulo é a capital do arrastão e da chacina, né? É só o que a gente escuta falar. Lamentavelmente, né? O crescimento da violência na Baixada Fluminense. Em Duque de Caxias, um homem foi assaltado e morto quando saía de casa para pegar o carro. Em Nilópolis, imagens mostram o furto de uma moto em plena luz do dia. A reportagem é de Leandro Stoliar. Este homem parece um pedestre qualquer, mas está planejando um crime. O alvo é esta moto estacionada numa rua em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Veja que o bandido vai e volta para verificar se ela está presa. 12 minutos depois, lá vem ele de novo. As câmeras não impedem o ladrão, que agora tenta esconder o rosto. O criminoso sai sem fazer barulho. Ele foi audacioso além da conta. O ladrão não está respeitando a lei, o policial fardado e o circuito de câmera. A onda de violência tem assustado também quem vive aqui no município de Duque de Caxias. Nesta rua, muita gente tem medo de sair de casa. Os comerciantes abandonaram as lojas. Segundo os moradores, foram mais de 10 assaltos em menos de 2 meses. Muro alto, cacos de vidro, grade, câmeras de vigilância, nada disso adiantou.
Jorge Luiz Lopes Bahia morreu baleado durante um assalto. Ele foi abordado por criminosos quando saía para pegar o carro perto de casa. Os bandidos fugiram com o veículo e os pertences da vítima. Eu ouvi 4 disparos e corri para socorrer, que eu vi que ele caiu. E o carro continuou a pegar a subida da rua. A Polícia Militar informou que a partir de junho, 52 policiais vão integrar a equipe no policiamento da região. Mas muita gente não pretende esperar. Não tem mais vontade de morar nesse local, não. Uma pena, um local tão bom, isso aqui está virando um bairro fantasma. Uma ideia que provocou estragos e prejuízos em lojas de luxo em São Paulo agora chegou às ruas de Minas Gerais. Bandidos usaram carros em marcha ré para arrombar portas e levar o dinheiro de lotéricas. Em 2 horas, 2 lojas foram atacadas. A batida violenta arrombou a porta de aço e destruiu os guichês de atendimento desta lotérica, na região metropolitana de Belo Horizonte. O barulho acordou os vizinhos, que agiram rápido. Assim que eu vi os ladrões entrando, chamei a polícia, eu dei uns gritos, eles escutaram e chamaram a polícia. Eles pegaram, saíram correndo. Os bandidos fugiram sem levar nada, mas não desistiram. 2 horas depois, os ladrões vieram até esta lotérica, que fica numa cidade vizinha. Os criminosos agiram da mesma maneira, deram marcha ré e conseguiram arrombar esta porta. E desta vez, levaram todo o dinheiro do caixa. A ação durou menos de 3 minutos. Quando nós saímos no portão da casa, que eu moro em frente, né? A loja já estava arrombada e já não tinha mais ninguém no local, eles já tinham fugido já. Na semana passada, outra lotérica foi invadida. O carro usado para arrombar a loja era roubado. No chão, ficaram as marcas dos pneus. Além do dinheiro roubado, os donos das lotéricas ainda vão ter que permanecer com as lojas fechadas. O prejuízo é muito grande para nós. Fora o prejuízo que a loteria ainda tem que ficar parado, fechado, porque até arrumar essas coisas. Continua em estado grave o dentista que teve parte do corpo queimado numa tentativa de assalto em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele foi transferido para um hospital da capital nesta madrugada. Rodeado de cuidados e tecnologia, o dentista Alexandre Peçanha passa agora a ser acompanhado por uma nova equipe médica. Ele foi transferido de São José dos Campos para a UTI desse hospital na zona sul de São Paulo. Alexandre, de 41 anos, sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo. Bandidos atearam fogo ao corpo dele durante um assalto ao consultório no interior de São Paulo. O dentista ainda tentou se livrar das chamas e estava consciente quando a polícia chegou ao local. A pedido da própria família, o tratamento do dentista Alexandre Peçanha deve transcorrer em total sigilo e discrição. No último boletim médico divulgado hoje, o hospital informou apenas que o paciente continua em estado crítico e que não existe previsão de alta. Esse cirurgião plástico, um dos maiores especialistas em queimaduras no país, diz que o tratamento é complexo. Surpresas podem ser muitas e nem todas são surpresas boas. Eu costumo dizer que o paciente grande queimado ele melhora muito devagar, porque é uma série de alterações boas que tem que acontecer para ele sarar, mas ele pode piorar muito rápido. Em abril, a dentista Cíntia Moutinho, de 47 anos, também morreu depois de ter o corpo queimado por assaltantes que se irritaram por não conseguir levar dinheiro da vítima. Jovens seduzidos pelo dinheiro fácil do tráfico de drogas e que acabam atrás das grades. Na maioria das vezes, eles entram no mundo do crime para sustentar o próprio vício. E o drama dos dependentes para se livrar das drogas. Veja agora na última reportagem da série Maconha, a erva proibida. Maconha escondida embaixo da terra. Em pequenas hortas para consumo próprio. Eu sabe, meu consumo há 31 anos que eu uso isso aí, não incomodo ninguém com isso aí, não. Ou em grandes plantações para o tráfico. As apreensões impressionam, enchem depósitos, forram mesas em delegacias, exigem esforço dos policiais. Em Santa Catarina, a polícia usou até carrinho de supermercado para recolher a maconha. Em São Paulo, só este ano foram quase 16 mil ocorrências de tráfico.
De onde vem tanta maconha? Quem consome tanta erva assim? Estes jovens fumam tranquilamente na orla de Santos, litoral paulista. Rodinhas se formam uma depois da outra. Este grupo usa um narguilé para fumar a droga. Outra região e as cenas se repetem. Tarde de uma terça-feira em Porto Alegre. Em um dos parques mais populares da cidade, jovens queimam fumo ao lado da pista de skate. Rio de Janeiro, Praia do Arpoador. Numa tarde de sol, a turma acende cigarros de maconha na areia, sem cerimônia. Só que além de fumar, muitas vezes os jovens se iludem com o dinheiro fácil da venda de drogas. Em Franca, interior de São Paulo, estes dois rapazes foram presos com 1,5 kg de maconha, no momento em que embrulhavam a droga. Na delegacia foram indiciados por tráfico. Contaram que iam vender para sustentar o vício. Você vende aonde? Onde que é seu ponto? Na passarela mesmo, faz nem uma semana. Você já é conhecido da polícia? Tem passagens? Não, nenhuma, senhor. Depois que foi falta de emprego mesmo, senhor. Um tem 20 anos, o outro 18. Quanto tempo você usa maconha? 3 anos. 3 anos. Você tem 18 anos, então desde os 15 anos. Os dois agora devem ficar pelo menos 4 anos atrás das grades. Quando sua família chegar aqui, o que você vai dizer para eles? Não sei, né? Você só entrou nisso porque você está precisando de dinheiro. Para quê? Não, pra comprar uma maconha. E agora, o que você quer? O que você pretende fazer da vida? Agora é pagar tudo e exercício. Porque não pretendo ficar nisso aqui não. Na mesma cidade, no mesmo dia, a polícia foi chamada pela diretora desta escola. Um aluno de 14 anos estava com maconha na sala de aula. Ele e a mãe foram para a delegacia no carro da polícia. Ela, que é empregada doméstica, ficou abalada com a descoberta. É triste, né? Eu criei isso aí sem saber o que era e hoje eu não quero isso pra eles, não. O garoto assinou um termo circunstanciado por crime de pequena relevância e foi liberado. Esses dois, em São José do Rio Preto, também interior de São Paulo, não tiveram a mesma sorte. Eles já têm 18 anos e foram presos com maconha na porta de uma escola. Tinham até rádio para avisar sobre a chegada da polícia. A facilidade que os traficantes maiores têm em trazer essas crianças e adolescentes para o mundo criminoso é muito grande, sobretudo pelas falsas promessas que são passadas. É comum ouvir de quem fuma maconha que a droga não faz mal, mas pergunte na rua a dependentes de crack como a história começou. Esse fim de maconha tem dois, aí comecei a cascar o bico e tal, aquela coisa da maconha a primeira vez. Ezequiel largou o emprego e a família por causa do crack. Um certo dia eu sinto aquele cheiro diferente. Maconha com alguma coisa. Bendito crack mesclado. A maconha depois passou a servir para amenizar a abstinência. Quando tá acabando o crack, eu não tenho mais nada, tipo assim, a gente faz 30 numa maconha, sei lá, compra uma maconha para poder acalmar a abstinência do crack. Nesta chácara funciona uma clínica para tratamento de dependentes. É raro, raríssimo, alguém ser internado aqui só por causa de maconha. Mas uma coisa quase todo mundo aqui dentro tem em comum. O primeiro passo no mundo das drogas foi com maconha. Maconha mudou, eu não consegui nem fazer mais nada, só ficar dentro de casa com o meu cachorro, vendo televisão e andando dentro de casa de um lado para o outro, numa depressão danada. Dos 12 anos aos 36, é o que eu tenho agora, era maconha um atrás do outro. Era maconha para ir para a escola, maconha no intervalo, maconha antes de comer, maconha pós-comida, maconha para ir trabalhar, maconha não sei o quê. Aí chegou um tempo agora recentemente que eu não fumava 3 por dia, eu fumava 3 de vez. Isso o corpo começa a causar uma certa resistência à droga. Ela calma daquela sensação de relaxamento de imediato. Porém, a longo prazo, a médio e longo prazo, você vê que a ansiedade ela se potencializa. O responsável pela clínica confirma: é mais difícil curar a dependência da maconha do que a de outras drogas. Nós temos mais trabalho do que o usuário de cocaína e crack, justamente por causa do ritual e da banalização que há com o uso da maconha, né?
Quando eu tentei parar, eu não conseguia parar, não conseguia largar, não conseguia ficar sem fumar, que eu ficava com surto e xingava todo mundo. Eu sou usuário de outras substâncias e a droga que eu tenho mais dificuldade em parar é a maconha. A maconha passou a ser vista como droga no começo do século passado. Se tornou proibida em quase todos os países. Hoje, em boa parte do mundo, existe um movimento no sentido contrário, para legalizar o uso da erva. Passeatas a favor do entorpecente hoje são comuns nas grandes cidades brasileiras. Legalize já! No Rio, este mês, simpatizantes se concentraram na praia do Leblon para pedir a descriminalização. Foram acompanhados de perto pela polícia. Quem defende a causa afirma que a maconha é uma droga leve, de baixo risco. Eu sou usuário de maconha há 23 anos, nunca tive problemas neurológicos e nem de pulmonares, né? Inclusive faço testes sobre isso pelo menos de 1 a 2 anos. Mas estudos apontam que 9% dos que experimentam se tornam usuários compulsivos. Esses 9% têm o risco de desenvolver diversos problemas decorrentes da dependência da maconha. Não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito, as relações interpessoais ficam atrapalhadas. Então, a dependência é um problema grave. Um dos principais argumentos dos defensores da legalização é que muitas pessoas que não oferecem risco à sociedade acabam atrás das grades, sobrecarregando o sistema prisional. Este motorista, pai de 4 filhos, foi preso neste posto de gasolina, numa estrada próximo a São Paulo. O caminhão de uma fábrica de móveis do Paraná estava carregado de caixas, mas dentro havia bem mais do que móveis, 600 quilos de maconha. Aqui na lateral do baú, o nome da empresa, pintado de forma amadora. Olha só, não tem assento aqui no móveis e aqui um pouco borrado. Os policiais mandaram o motorista abrir o caminhão e aparentemente não encontraram nada de errado, caixas e móveis, mas assim que eles abriram os móveis, encontraram o carregamento de droga. Nas caixas, o logo da empresa de fachada. E aqui dentro, olha só, os gabinetes de pia, branquinho, todo de madeira, só que estavam todos cheios de maconha. Um truque que a quadrilha encontrou para distribuir droga por todo o Brasil. O motorista diz que sempre pega o caminhão carregado e segue para o destino. Você vai ganhar quanto nesse frete aí? Rapaz, olha, é um salário mínimo, em média eles pagam. Pela internet, o motorista indicou onde fica a suposta fábrica, em Umuarama, no Paraná. A polícia vai investigar o caso, mas o motorista sabe que agora está em maus lençóis. É uma etapa, né, que eu vou ter que passar, né? Difícil. Adolescentes fazem nesse momento uma rebelião na Fundação Casa, antiga FEBEM, na zona leste de São Paulo. O tumulto começou no fim da tarde após uma tentativa de fuga na unidade. 2 funcionários são mantidos reféns. Um deles estaria bastante ferido. Os jovens queimaram colchões e outros objetos e incendiaram algumas alas. Segundo a Fundação, a unidade tem capacidade para 68 internos e abriga 63. Em São Paulo, um depósito de celulares roubados foi descoberto pela polícia. Uma carga de 100 aparelhos havia sido roubada de um caminhão na rodovia Dutra. Durante a madrugada, os criminosos fugiram. A Polícia Federal apreendeu cerca de 500 quilos de cocaína em Piracicaba, no interior de São Paulo. A droga estava escondida num armazém subterrâneo. Ninguém foi preso durante a operação. Rebelião na cadeia pública de Guarapuava, no Paraná. O local está com um número de detentos 2 vezes acima da capacidade máxima. A polícia bloqueou as ruas próximas ao presídio. Um turista alemão foi baleado hoje à tarde na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. O jovem visitava a comunidade pacificada com um amigo. Os dois foram surpreendidos por um homem armado e correram.
O turista alemão foi baleado na barriga. Ele foi internado, passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é grave. Índios voltaram a ocupar a fazenda de Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Hoje foi enterrado o corpo do índio morto no confronto com a polícia durante a reintegração de posse. Um ritual de lamento e protesto. A cerimônia indígena reuniu 4 etnias. Justiça do meu Deus lá do céu! O índio terena Osiel Gabriel, de 35 anos, foi atingido por um tiro e morreu durante a reintegração de posse de uma fazenda de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. A família afirma que ele usava apenas arco e flecha. Quando ele tomou um tiro de pistola 9mm, eu estava do lado do Osiel quando ele caiu. Isso é atribuído à Polícia Federal. A Polícia Militar divulgou imagens que mostram mulheres e crianças na linha de frente durante a desocupação. As imagens também mostram disparos feitos por policiais e índios usando armas artesanais. Não há mais policiais na fazenda, mas um grupo de índios permanece aqui. Eles garantem que vão retomar a área já reconhecida como terra indígena. Índios acampados na fazenda bloqueiam a entrada da propriedade. Nós vamos retomar todas essas terras. O proprietário da fazenda cobra uma solução para o conflito. A solução é só uma ali: o governo comprar as terras. A Polícia Federal informou que um inquérito vai apurar as circunstâncias da morte do índio Osiel Gabriel. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou a apuração rigorosa dos fatos para que aqueles que transgrediram a lei sejam penalizados. Agora à noite, a FUNAI lamentou a morte de Osiel Gabriel e diz que está atuando no acompanhamento e defesa dos índios envolvidos no episódio. Uma força-tarefa com mais de 25 mil homens das Forças Armadas, em parceria com as polícias civil e militar, fazem há mais de 10 dias uma mega operação para fiscalizar as fronteiras do Brasil. Nos estados de Rondônia e Acre, que fazem fronteira com a Bolívia e Peru, os militares montaram bloqueios nas rodovias. O tráfico de drogas é um dos crimes mais combatidos na Ágata 7. O Exército mantém postos de fiscalização permanentes em toda a fronteira. Mas durante a operação, esse trabalho é intensificado nas rodovias federais. Esse bloqueio, por exemplo, está na BR-364, que atravessa todo o estado de Rondônia. Uma rota geralmente usada por traficantes que vêm da Bolívia. A barreira montada pelo Exército ajudou a Polícia Federal a prender este casal português. Eles tentavam embarcar no aeroporto com 4 quilos de cocaína enrolados no corpo da mulher. A droga seria vendida na Espanha. Rotas por estradas de terra também são monitoradas. Pelos rios da região amazônica, o alvo da fiscalização são as embarcações. A prática deles é a navegação noturna, pois dificulta tanto a identificação quanto a abordagem dessas embarcações. Mas nós fazemos um trabalho dioturno para poder coibir esse tipo de ação. Helicópteros da Força Aérea fazem o policiamento dos aviões que tentam passar sem autorização pelos radares. As aeronaves podem ser abatidas. Pistas de pouso clandestinas são destruídas, como esta descoberta na capital de Roraima. Um hábito perigoso. Uma pesquisa mostra que usar fone com música alta já afeta a audição de metade dos adolescentes no Brasil. Meninos e meninas relataram que pelo menos uma vez já tiveram a sensação de zumbido, um problema que antes afetava adultos e principalmente idosos. A mania é geral, está por todo lado, em todos os momentos. O fone só sai dos ouvidos de Alexandre quando não tem outro jeito. Só para tomar banho mesmo. Se fosse a prova d'água também? Ia junto. Luiz Felipe também não vive sem música. Às vezes eu durmo com fone também, escutando uma musiquinha. E o volume... é alto, muito alto. E na balada é do mesmo jeito. Som não tem limite, a gente quando faz festa a gente fala assim, vamos detonar no som pra estourar, já era. Escutar música alta é a principal causa de um problema sério detectado por uma pesquisa feita em São Paulo. O estudo foi feito com jovens entre 11 e 17 anos. E 55% deles disseram que já perceberam um zumbido no ouvido pelo menos uma vez. Então, o fato dele durar poucas horas ou poucos dias e desaparecer não deve ser menosprezado, porque tudo que é grande começa com pequenos problemas. A médica explica que o zumbido, com o tempo, pode até se tornar um incômodo permanente. As repercussões mais comuns são insônia, diminuição da concentração para estudo ou para trabalho,
ansiedade ou depressão, então mudança do comportamento emocional, e limitação de vida social, porque os próprios ambientes barulhentos acabam piorando a percepção do zumbido. Algumas dicas ajudam a calibrar o som. Não ouvir música com fones por mais de 2 horas seguidas. Não ultrapassar metade do volume do aparelho. Nas baladas, a cada 1 hora, procurar um lugar mais silencioso por pelo menos 10 minutos. A pesquisa também traz um alerta. A maioria dos jovens não dá muita importância para o zumbido e por isso não avisa aos pais. Cláudio sabe do perigo e tenta controlar o volume do fone da Ana Vitória. Tem que ficar pegando o pé, não? Puxar a orelha um pouco, né? Complicado, né? Se deixar, vira bagunça, não tem jeito. Muricy Ramalho não é mais o treinador do Santos. Ele deixa o cargo depois de 2 anos e 4 títulos conquistados. Primeiro foi a saída de Neymar. Agora é a vez do técnico Muricy Ramalho se despedir do Santos. Eu fiquei triste porque assim, eu gostava dele como técnico e ele teve muitos títulos, né, com o Santos. É um grande treinador, mas acho que já estava meio desgastado, né? Muricy ficou à frente da equipe em 150 jogos. Teve 72 vitórias, 42 empates e 36 derrotas. Uma delas foi a goleada por 4-0 para o Barcelona no Mundial de Clubes da FIFA. Além desse vice-campeonato no Japão, conquistou 2 títulos paulistas, a Recopa Sul-Americana e uma Copa Libertadores. Mas os maus resultados nos últimos jogos e o salário de R$700 mil por mês dificultaram a permanência do treinador. Não há uma gota d'água, eu acho que isso tudo é resultante de um processo de avaliação, um processo que tem todo um desenvolvimento e amadurecimento. Amanhã, na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o comandante do Santos será Claudinei Oliveira, da equipe Sub-20. Aqui no clube, o treinador não é visto como interino, mas a diretoria do Santos já estuda um substituto de peso para Muricy. O argentino Marcelo Bielsa é um dos nomes cotados. Enquanto isso, a torcida faz os palpites. O Dorival é um bom nome. Se o Mano Menezes está sem emprego, acredito que o Mano Menezes dá para trazer para o Santos. E no Rio, há 2 dias do último teste da seleção brasileira, antes da Copa das Confederações, operários ainda correm para concluir as obras do estádio do Maracanã. A realização do amistoso contra a Inglaterra esteve ameaçada pela justiça por falta de segurança para os torcedores. Homens trabalhando. Por toda parte, o que se vê é um vai e vem de máquinas e operários. Mesmo com o ritmo acelerado, o carioca está apreensivo. Muita coisa para fazer. Até domingo não fica pronto, não. O mutirão é para evitar um novo susto. Ontem à tarde, a Justiça cancelou o amistoso de domingo da seleção brasileira contra a Inglaterra. A juíza exigiu a apresentação de laudos, comprovando que o Maracanã está pronto para receber o público. Só à noite, a CBF conseguiu a revogação da liminar. A possibilidade de suspensão da partida virou manchete nos principais jornais e agências do Reino Unido. O The Sun, jornal mais popular da Inglaterra, foi irônico. O jogo entre Brasil e Inglaterra vai ser realizado após a entrega da papelada. O governador do Rio tranquilizou os torcedores. Teremos uma partida com conforto para a população, no entorno, internamente. Posso assegurar a vocês, a polícia estará presente com todo o seu efetivo. Numa corrida contra o tempo, o clima parece jogar contra. O sol não apareceu, uma dificuldade extra, secar o cimento fresco na calçada ao redor do estádio. Esta turma já entrou na prorrogação. Os operários vão ganhar 80% de gratificação para fazer 3 horas extras. Aqui, ninguém reclama do atraso. Vale a pena. Coçou o maço, a gente fica até amanhã de manhã aí. Com uma defesa espetacular de um pênalti no minuto final da partida, Vitor, o goleiro do Atlético Mineiro, garante a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Depois de estar perdendo o jogo por 1-0 e conseguir o empate com esse gol de Hever, o Atlético Mineiro viu o árbitro marcar um pênalti de Leonardo Silva em Aguilar. Riascos cobrou e Vitor defendeu com a perna. O pé milagroso de Vitor o transformou no herói da partida. Garantiu o placar de 1-1 e colocou o Galo na próxima fase.
O Atlético enfrenta na semifinal o News Old Boys da Argentina. A história do jovem que emagreceu 100 quilos sem ajuda médica e a investigação de um dos crimes de maior repercussão dos últimos anos. Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Imagens e informações exclusivas sobre a morte de Hiromi Sato. 30 dias depois, a família da vítima falou pela primeira vez. Ele foi um covarde, um corpo franzino como o dela. Saiba onde está o marido único acusado. Quantos dias você ficaria sem comida para perder peso? Conheça celebridades que adotaram essa estranha dieta. Será que o jejum faz bem ao corpo? E por falar em regime, você vai conhecer o Murilo. Ele emagreceu 100 quilos, sem médico, sem cirurgia e sem remédios. Todo gordinho fala, né? Segunda-feira eu começo, né? Mas não, o meu foi quarta-feira. Como ele conseguiu? Será que é seguro emagrecer assim? Uma viagem à terra dos pássaros pescadores. Os biguás, eles são fiéis ao pescador. Nossa equipe visita o lugar onde há 1000 anos, homens e aves são parceiros na busca do sustento. É no Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá. Uma concessionária do Rio Grande do Sul perdeu 10 praças de pedágio depois de uma longa batalha contra o governo estadual. Hoje, quem passou pelas rodovias da Serra Gaúcha encontrou as cancelas liberadas. Este morador de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, comemora o fim da praça de pedágio em Farroupilha. O radialista era obrigado a passar diariamente no local e desembolsava mais de R$400 por mês. 14 anos de muita luta que finalmente parece que chega ao fim. A concessionária retirou as cancelas em 10 praças no início da manhã. Mas para simbolizar a extinção do pedágio, o governador gaúcho levantou uma cancela improvisada. Em média, 25 mil veículos passavam diariamente por esta praça de pedágio. A antiga concessionária faturava 52 milhões de reais por ano. Agora, o local vai ser repassado aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual. Outras 3 praças de pedágio em estradas estaduais serão repassadas a uma estatal, que vai retomar a cobrança na próxima semana. Nós vamos ter uma redução para os automóveis de R$ 7,00, né, para R$ 5,20, que representa 26% de redução no custo, né, do pedágio. E para os caminhões nós vamos ter uma redução de cerca de 30% no mínimo. A Associação Estadual de Concessionárias criticou a atitude do governo do estado e recorreu à justiça para tentar manter os contratos até dezembro deste ano. A região sul do Brasil voltou a registrar temperaturas abaixo de zero. Na Serra Catarinense, o frio chegou a 6 graus negativos e ainda faltam 3 semanas para o inverno. Na beira da estrada, uma paisagem diferente ao amanhecer. Os gramados ficaram cobertos pela geada em Xanxerê, na região oeste de Santa Catarina. Nos pontos mais altos do estado, a madrugada foi bem gelada. Os termômetros voltaram a marcar temperaturas negativas em várias cidades de Santa Catarina. O frio mais intenso foi registrado na Serra Catarinense. Em Urupema, fez 6 graus negativos. A cidade é considerada a mais fria do Brasil. Os animais sofreram com o vento gelado. Durante o dia, o sol trouxe um alívio e deixou a temperatura mais amena. Em Florianópolis, chegou a fazer 20 graus. Mesmo assim, foi preciso sair bem agasalhado. Eu não gosto de sentir frio, não. Eu gosto de frio, pra mim tá bom. À noite já tem que se agasalhar um pouquinho mais. O frio também foi forte no Paraná. Durante a madrugada, Curitiba foi tomada pela neblina e as ruas ficaram praticamente desertas. O frio diminui um pouco e volta a chover forte na região sul do Brasil. No sudeste, as tardes voltam a ficar um pouco mais quentes. As imagens de satélite mostram que instabilidades já começam a se formar sobre o extremo sul do Brasil. Amanhã, elas dão origem a uma frente fria que, aliada ao ar quente úmido da Amazônia e a uma área de baixa pressão, causam temporais com ventanias do norte gaúcho até o Paraná. Em algumas cidades, pode cair granizo.
nesta área cinza do interior paulista até Roraima. E nesta parte do litoral do Nordeste ocorrem pancadas isoladas de chuva. Nas áreas amarelas, o sol predomina. No domingo, a frente fria avança e traz chuvas fortes a boa parte dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Em Salvador, chuva a qualquer hora do dia e a máxima é de 28 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens e a máxima é de 26. Fortes tornados atingem o estado de Oklahoma nesse momento. A tempestade provocou destruição em El Reno, na região central do estado, e acaba de atingir a capital, Oklahoma City. Centenas de cidades de Oklahoma e do Missouri foram colocadas em estado de alerta. Desde ontem, mais de 10 tornados já foram registrados naquela região. A previsão é de que as tempestades provoquem grandes estragos durante esta madrugada. E um pequeno avião invadiu um apartamento na Virgínia, nos Estados Unidos. A aeronave teve uma pane elétrica e se chocou contra o apartamento. Uma moradora, o piloto e o copiloto ficaram feridos. Um outro acidente aconteceu em Nova Jersey. Uma aeronave caiu nos trilhos do trem depois de receber um alerta de emergência. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Na Turquia, manifestantes foram às ruas em protesto contra a construção de um shopping e de unidades habitacionais em um parque em Istambul. A polícia usou gás lacrimogênio e canhões de água para dispersar a multidão. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas e 60 foram presas. Um dos homens acusados de matar um soldado britânico no atentado em Londres teve alta do hospital. Michael Adebolajo, de 28 anos, tinha sido baleado pela polícia. Ele ficará sob custódia em uma delegacia londrina. Aqui no Brasil, o dólar fechou em alta e foi vendido a R$ 2,14, mesmo depois da intervenção do Banco Central. Foi a maior cotação desde maio de 2009. Seis pessoas ficaram feridas no choque entre uma van e um carro de passeio no Rio de Janeiro. As vítimas foram levadas a hospitais da região. A polícia investiga os motivos do acidente. Depois de 8 horas fechado devido ao mau tempo, o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, reabriu para pousos e decolagens. Centenas de passageiros passaram a noite nos saguões. Houve confusão e bate-boca. Centenas de pessoas protestaram por mais segurança na cidade de Arroio do Sal, no litoral do Rio Grande do Sul. Mais de 80 estabelecimentos vítimas de assalto fecharam as portas nesta sexta-feira. O município tem 7.000 habitantes e apenas 3 policiais nas ruas. Uma quadrilha invadiu um complexo hoteleiro na Bahia e explodiu um caixa eletrônico. Até agora ninguém foi preso. Um complexo de luxo com hotel, spa e condomínio de casas, com toda a segurança. Guarita, câmeras, homens armados 24 horas. Entrar aqui só com autorização. A gente não conseguiu. Eu só preciso saber disso. Posso entrar? Mas essa madrugada, um grupo de bandidos entrou. Eles passaram pela portaria, andaram cerca de 500 metros e arrombaram o portão da entrada de serviço, onde o controle é bem menor. Normalmente isso aqui fica vigilante, mas infelizmente dessa vez eles conseguiram. Os funcionários do hotel que estavam de plantão contaram na delegacia que foi tudo muito rápido. A ação durou menos de 10 minutos. 10 minutos para entrar, roubar e sair. Eles sabiam exatamente o que fazer. A polícia tem 2 suspeitas. Alguém do grupo pode ter se hospedado para conhecer melhor a rotina do local, ou algum funcionário do complexo pode estar envolvido. O caixa foi abastecido ontem, também parece que eles tinham essa informação. Agora fica o medo. É caso de estupro vem acontecendo na área, assaltos com frequência, então a gente realmente se sente muito inseguro aqui, né? Você vai ver agora o drama de uma avó que tem apenas um desejo: levar os 2 netos para morar com ela nos Estados Unidos. O pai das crianças morreu e a mãe é usuária de drogas. A avó, que mora em Nova York, tem a guarda das crianças, mas não consegue o visto para tirá-las do Brasil. 24 de janeiro. Foi à noite. Um tiro só. Nélio era o filho caçula de Dona Cleusa. Ninguém sabe se morreu em um assalto ou na cobrança de uma dívida. Nélio usava drogas. Se casou e teve 2 filhos com uma mulher que também é viciada.
Victor e Michael são pequenos. Um tem 8 anos, o outro 11. Mas já viram de tudo. A mãe fazia os dois venderem drogas. Dormiram nas ruas. Conheceram os piores lugares de Uberlândia. O conselho tutelar tomou os meninos dos pais e mandou para um abrigo. Tia Cida, como é conhecida diretora do abrigo, diz que eles passaram 2 anos aqui. E agora estão com uma amiga de Dona Cleusa. Sempre a avó, eles queriam essa avó. Essa avó era tudo para eles. E o mais velho fazia planos. Sempre ele falava, olha, um dia eu vou morar com a minha avó. Era tudo que Dona Cleusa queria. No Brasil, a família sofreu ameaças, provavelmente relacionadas com a morte do filho dela. Os meninos estão meio escondidos porque eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com os meninos, sabe? Eles estão correndo risco. Dona Cleusa mora nos Estados Unidos há 20 anos. É casada, trabalha, tem uma vida estável e também tem a cidadania. A senhora já é cidadã americana há 4 anos? Há 4 anos. E a senhora tem a guarda dos meninos? Tenho. A guarda definitiva dos dois. Quer dizer, a senhora, por lei, provavelmente teria o direito de dar a cidadania para eles também. Dar cidadania para eles, né? E trazê-los já como cidadãos. Como cidadãos. Ela está tentando há 2 anos. Conseguiu a guarda das crianças na justiça. Preparou os passaportes, a papelada, mas o consulado americano recusou os vistos 2 vezes. O advogado de imigração desvendou o mistério. Nesse caso, tem que fazer um processo de adoção no Brasil. Não é fácil. O pai das crianças morreu em janeiro, mas a mãe está viva. E pela lei brasileira, é quase impossível uma avó adotar um neto nessas circunstâncias. Se forem adotados por Cleusa, os meninos recebem os vistos e a cidadania americana imediatamente. O avô, ex-marido de Dona Cleusa, torce. Lá ele vai ficar com a avó, morar com a família, né? Michael sabe o que quer. Morar lá nos Estados Unidos com minha avó. E diz por quê. A bondade dela também. Tudo. O carinho que ela tem pela gente. Dona Cleusa vai continuar tentando. Oscar Schmidt, um dos maiores nomes do basquete mundial, trava uma luta contra um tumor no cérebro. Nessa sexta-feira, o ex-jogador falou sobre o tratamento da doença, cheio de esperança. Se alguém imaginava que Oscar pudesse estar abatido, doente, se enganou. O gigante do nosso basquete estava firme, forte e sorridente. Do jeito que eu treinei, isso aqui é muito mais fácil. Diante das muitas câmeras e jornalistas, Oscar falou sobre a delicada operação que foi submetido no mês passado para a retirada de um câncer maligno no cérebro. Falei só, doutor, me deixa a fala, porque é o meu trabalho. Eu trabalho com a fala. Posso ficar até aleijado, não tem problema, me deixa a fala. Tudo correu aparentemente bem. Oscar já voltou a dar suas palestras e agora segue se tratando de forma pesada, na tentativa de eliminar o tumor. Mas nada que tire a força de vontade dele. Otimismo. Mesmo fazendo tratamento de radioterapia e quimioterapia diariamente, Oscar não tira o sorriso do rosto e tem a certeza que vai vencer também nessa luta pela vida. Eu falei, doutor, não se preocupe, esse tumorzinho aí pegou o cara errado. Nesse momento eu tenho que dizer que eu estou curado. Já tirei o tumor. Estou fazendo tratamento. Os médicos ainda vão acompanhar de perto o caso de Oscar para saber se não ficaram sequelas ou se o tumor não vai aparecer novamente. Riscos existem. Morte tem na vida, eu morro de medo dela, mas tem. E para me levar tem que ser marvado esse tumor. Uma batalha pessoal, que dessa vez não será decidida na linha de 3 pontos, mas que Oscar com certeza vai encarar com a mesma determinação de quando defendia as cores do Brasil. Esse vai ser talvez a maior vitória da minha vida. No portal R7 você pode conferir a entrevista completa de Oscar Schmidt. Acesse r7.com. O zoológico de Budapeste, na Hungria, apresentou uma girafa recém-nascida de uma espécie em extinção. A pequena girafa deixou os visitantes encantados. O animal é o primeiro filhote da fêmea. Ele ainda não tem nome e espera sugestões dos frequentadores. No Japão, os pinguins participaram de uma homenagem à África, continente de origem dos animais. Eles foram fantasiados com roupas típicas e fizeram parte de um desfile antes de um evento entre os 2 países. Baleias deram um show durante passagem pelo litoral da Austrália. A temporada vai até novembro, quando mais de 20 mil baleias terão passado pela costa do país.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. Outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Um ótimo final de semana para você. Boa noite. Até segunda.